Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2021, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Hoje é dia do sertanejo também. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 14 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para a reforma dos nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. A Justiça Federal de São Paulo proibiu a Secretaria de Comunicação Especial SECOM do governo do presidente Jair Bolsonaro de fazer propaganda defendendo o chamado kit Covid, formado por remédios sem eficácia comprovada para o tratamento do coronavírus. A decisão da juíza Ana Lúcia Petri Beto, da 6ª Vara Civil de São Paulo, Federal de São Paulo, também determina a retratação de 4 influenciadores digitais contratados pela União para incentivar o atendimento precoce. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de São José dos Campos é enviado para a Câmara. Bruno Covas volta a ser internado e tira a licença do cargo de prefeito de São Paulo para tratar o câncer. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina. Desemprego atinge recorde de 14 milhões de brasileiros. Procon de Jacareí retoma atendimento presencial hoje com agendamento prévio. Aulas presenciais retornam hoje na rede municipal de Taubaté. Supremo Tribunal Federal vai gastar R$43 mil em togas para ministros e advogados. Em clássico pelo Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo empatam em 2-2. Lewis Hamilton vence Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 2 minutos. Repita. 7:02. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, decidiu se licenciar por 30 dias do cargo para dar continuidade ao tratamento que enfrenta contra um câncer no sistema digestivo. A licença foi anunciada pelo próprio Covas em comunicado publicado nas redes sociais ontem. Segundo o médico Davi Wippe, que acompanha o tratamento do prefeito no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, Covas foi internado novamente ontem para dar continuidade ao tratamento da doença. Com a decisão, o vice-prefeito da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, deve assumir a gestão assim que a Câmara Municipal autorizar. O pedido de licenciamento do prefeito será enviado hoje aos vereadores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu na tarde de ontem um lote de aproximadamente 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, adquiridas através do consórcio COVAX Facility. A carga desembarcou por volta das 4h27 da tarde no aeroporto de Guarulhos. O primeiro carregamento, com cerca de 1.800.000 doses, chegou na madrugada de ontem. No sábado, um voo já havia entregue 220.000 doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. E a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa em 8 capitais brasileiras, segundo o levantamento. Por falta de estoque, a vacinação foi interrompida em Aracaju, Porto Alegre e Recife. Em Belo Horizonte, processo interrompido por falta de doses, assim como em Campo Grande. Em Fortaleza, um lote entregue no sábado não é suficiente. E em Porto Velho, até a chegada de nova remessa prevista para os próximos dias, também não há expectativa de retomar a aplicação da vacina. No Rio de Janeiro, a suspensão por 10 dias e apenas a vacina de Oxford Fiocruz está sendo distribuída. Mas não é só lá, né, que as coisas acontecem, aqui também não tem não, nem em Jacareí e nem em Caçapava. Portanto, os professores que iriam tomar hoje a segunda dose, essas doses foram adiadas por falta de vacina Coronavac em Jacareí e também na cidade de Caçapava.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou na sexta-feira que a conta de luz terá bandeira vermelha 1 neste mês de maio. Isso significa que será cobrada uma taxa adicional mais alta, de R$ 4,16 para cada 100 kWh. Em abril, as faturas de todo o país foram fechadas com bandeira amarela, que representa R$ 1,34 a mais a cada 100 kWh. Segundo a ANEEL, o agravamento da bandeira tem relação com a época do ano, já que o mês de maio marca o início da estação seca em boa parte do país. Os reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país já estão baixos, mesmo ao fim da temporada de chuvas. O cenário, diz a agência, sinaliza um patamar desfavorável de produção de eletricidade. Quanto menos água guardada, maior a necessidade de acionamento das termoelétricas, que são mais caras. O corpo do pescador que desapareceu após barco naufragar foi encontrado na tarde de ontem pela Marinha e pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo em Ubatuba, no litoral norte. Ele tinha 64 anos e estava desaparecido desde sábado à noite. Segundo informações da Marinha, a localização ocorreu por volta das 4 da tarde, entre a Ilha Rapada e a Ilha Anchieta. Uma aeronave da Marinha identificou o corpo no mar e enviou a localização para as embarcações de busca, que retiraram o corpo do pescador da água. O pescador desapareceu na noite de sábado após a embarcação que ele e mais 5 pescadores estavam naufragar próximo à Ilha Rapada, em Ubatuba. 5 pescadores conseguiram se manter boiando nas águas em caixas de isopor e foram resgatados. A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para os trabalhadores de educação acima de 47 anos em São José dos Campos será realizada quando o governo do estado entregar a remessa para esse grupo. Assim que receber o novo lote do imunizante, a prefeitura irá divulgar data, horários e locais da vacinação. A expectativa é receber as doses até o dia 10 de maio. O prazo para completar a imunização é até 28 dias após a data da primeira dose, conforme recomendações do laboratório fabricante. Para a aplicação da primeira dose, os profissionais podem continuar a procurar o CEF. E hoje é a última chamada para os idosos de 68 anos completarem o esquema vacinal. Todos que tomaram a primeira dose no período de 5 a 12 de abril podem procurar um dos postos disponíveis em São José. Até o momento, a cobertura dessa faixa etária está em 80,17%. O presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem um vídeo em uma rede social em que afirma que o governo da Rússia autorizou a soltura do brasileiro Robson Oliveira. Robson foi preso em 2019 após entrar na Rússia com 2 caixas de remédios para a família do jogador de futebol Fernando, do Beijing Guoan. Em outubro de 2020, Bolsonaro disse que enviaria uma carta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir a soltura do brasileiro. O caso foi levado à presidência da República pelo jogador Felipe Melo, do Palmeiras. De acordo com Bolsonaro, Robson retornará ao Brasil na próxima quinta-feira. 4 astronautas voltaram à Terra ontem após passarem 6 meses na Estação Espacial Internacional. Feita em parceria com a SpaceX do bilionário Elon Musk, esta foi a missão tripulada mais longa da NASA e a primeira vez que um foguete privado é usado para ir até a Estação Espacial Internacional. Em nota, a Agência Espacial dos Estados Unidos confirmou que os norte-americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o astronauta japonês Soichi Noguchi aterrissaram em segurança no mar, na cidade do Panamá, na costa da Flórida. Nesta semana, a região sudeste de São José dos Campos vai receber mais uma vez a unidade móvel veterinária da Prefeitura de São José dos Campos, o Castramóvel. As inscrições para as castrações começam amanhã e vão até sexta-feira na Escola Municipal Professora Lúcia Maria do Amaral, localizada na Rua José Benedito de Almeida Pena, 140, Jardim Santa Luzia. Ao todo serão 460 senhas distribuídas das 9 da manhã às 3 da tarde durante os 4 dias ou até esgotar as vagas. Caso não sejam preenchidas com os moradores da região contemplada, as vagas serão disponibilizadas para tutores de outras regiões do município na sexta-feira e no sábado. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com trânsito fluindo bem aqui na região de São José dos Campos e Jacareí. Não há pontos de lentidão neste momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Em São Paulo, o motorista vai encontrar muita névoa, então atenção aí com a questão da visibilidade. Em Guarulhos e na chegada a São Paulo, em relação ao trânsito, tá tudo tranquilo neste momento. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão começa ali no quilômetro 25 e vai até o quilômetro 18. Já a chegada a São Paulo pela rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, é tranquila, não tem pontos de lentidão agora. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, tem boa visibilidade, tem sol aparecendo em vários pontos aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem neblina bastante densa em alguns pontos. Aí, claro, motorista tem que ficar atento aí com esse problema da visibilidade. A mesma situação na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, mas tem tempo nublado, principalmente no trecho de Planalto. Tem vários pontos ali com neblina e o motorista tem que ficar ligado nessa questão. Tem obras também a partir do quilômetro 64 aí pela rodovia dos Tamoios. Agora 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h14. Repita. 7h14. A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou para a Câmara Municipal na sexta-feira o projeto da LDO 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto, que será apreciado pelos vereadores, foi finalizado após 7 audiências públicas, com sugestões de munícipes. As audiências ocorreram em março em todas as regiões da cidade. Após a apreciação do Legislativo, o que deve ocorrer no início de julho, antes do recesso parlamentar, as diretrizes da LDO irão nortear a elaboração do orçamento para a cidade no próximo ano. A Prefeitura recebeu 387 sugestões. O balanço inclui as participações presenciais nas audiências públicas, 333, e propostas enviadas via internet, 54, por meio do site da Prefeitura. A Zona Leste foi a que apresentou a maior quantidade de sugestões, 153, seguida do distrito de Eugênio de Melo, com 140 sugestões. A maioria das sugestões se refere à área de mobilidade urbana, com 119 indicações. A Petrobras reduziu o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias desde sábado, no que marca o primeiro reajuste desde a posse do novo presidente da empresa, o general Joaquim Silva e Luna. Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,59 por litro para a gasolina, queda de 1,9% ou redução de 5 centavos, e de R$ 2,71 por litro para o diesel, queda de 1,8% ou redução de 6 centavos por litro. No dia 15, a Petrobras tinha anunciado um reajuste nos valores do diesel e da gasolina. Na ocasião, os preços do diesel foram elevados em 3,8%, enquanto a gasolina subiu 1,9%. Bom, já que vai baixar o preço da gasolina e também do diesel, será que nas bombas também isso vai acontecer? Porque tá cara, né? Gasolina hoje aí, em alguns postos, R$ 4,99,99, né? Então quase R$5, né? Você vê que essa pegadinha boba, né? E também em alguns postos, R$ 5,20, R$ 5,15. Tá difícil, né? Clemente, demora tanto para chegar, né, esse valor aí na bomba. Para baixo, né, Jô? Porque para cima é no dia seguinte, que né? Quando eles vão dar vão dar esse desconto para o consumidor, já subiu de novo. É verdade, não deu nem tempo. Eu acho que a ideia é essa mesmo, viu? Enrolar para baixar o valor, porque aí já sobe de novo, não precisa nem mexer, né? Não perdem tempo para arrumar a bomba. Verdade, a hora? Agora 7h16. Repita. 7h16.
Em coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde, OMS, na sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu aos países que tenham doses excedentes de vacinas contra a Covid-19 que dividam com o Brasil. Isso para que possamos avançar com nossa ampla campanha de imunização e evitar a proliferação de novas linhagens do vírus, afirmou o ministro. O titular da pasta também afirmou que é possível garantir que toda a população brasileira será vacinada até o final deste ano. Temos doses suficientes para o segundo semestre e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos nossa população inteiramente vacinada, ressaltou. Na coletiva, Queiroga também disse que o governo federal está na iminência de assinar um contrato com a Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses em março deste ano. Queiroga também disse que tem se comprometido em conscientizar a população brasileira sobre a importância de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social. O Procon de Jacareí retoma o atendimento presencial mediante agendamento prévio nesta segunda-feira a partir das 8:30 da manhã. A distribuição de senhas para abertura de reclamações e desbloqueio de senha da Nota Fiscal Paulista é feita das 9 da manhã às 3 da tarde por meio do telefone 3955-9130. Já orientações e esclarecimentos de dúvidas também podem ser feitos de forma online pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O atendimento é feito no horário marcado com o consumidor por vez, exceto os casos que exijam acompanhantes. No caso do desbloqueio de senha da Nota Fiscal Paulista, o Procon não realiza cadastramento de senhas. Me chamou a atenção aqui, Giovana, que na coletiva Queiroga também disse que o governo federal está na iminência de assinar um contrato com a Pfizer para aquisição de mais 100 milhões de doses em março deste ano. É maio, né? Maio, com certeza, exatamente. Né? Então, maio, então esse mês agora vai ser. Agora, quer dizer, eu tô até otimista com esse novo ministro da Saúde. Parece que é do ramo, está preocupado realmente em vacinar a população. Tomara que nada pela frente aconteça para atrapalhar, né? Porque pelo menos parece que de todos os que passaram por lá, ele parece que é o mais envolvido com a saúde, o resto é político, né? Pega lá o primeiro lá, era político, já foi deputado, quer ser presidente. O segundo, que eu nem me lembro quem era, depois veio o terceiro, agora tem o Queiroga. Parece que o Queiroga é um pouco mais aberto, tá mais, aparentemente mais centrado. E vem a público falar o que está acontecendo, não tem medo de se expor, né? E parece-me que apesar de estar num cargo político, ele não é tão político assim, ele é profissional da saúde. Parabéns. Agora são 7h19, 7h19. O desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros. 34 milhões estão na informalidade. O desemprego ficou estável no Brasil no trimestre encerrado em fevereiro, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, segundo os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De dezembro a fevereiro, o trimestre móvel usado pelo IBGE para análise, a taxa de desocupação no Brasil alcançou 14,4%. Apesar da estabilidade frente ao trimestre imediatamente anterior, entre setembro e novembro de 2020, quando a taxa ficou em 14,1%, a analista da pesquisa do IBGE, Adriana Berengui, ressalta que são mais de 14 milhões de desempregados. Muito embora haja essa estabilidade, nós estamos atingindo nesse trimestre encerrado em fevereiro uma população desocupada de 14,4 milhões de pessoas, ou seja, o maior contingente de pessoas pressionando o mercado de trabalho. Já quando a comparação é com o mesmo trimestre móvel de 2020, aí sim o país registrou alta. O avanço nesse caso foi de 2,7 pontos percentuais. Significa que em um ano, a população em busca de trabalho aumentou em 2.100.000 pessoas. Não está havendo uma expansão correspondente em contrapartida a essa maior pressão sobre o mercado de trabalho. As atividades não estão absorvendo os trabalhadores nesse trimestre. Muitas delas, inclusive, estão num processo já indicando de dispensa de trabalhadores.
né? Então, esse trimestre é um trimestre de estabilidade do indicador de taxa, mas que já mostra aí um crescimento da procura e da pressão das pessoas em busca de trabalho. O levantamento do IBGE revelou ainda que no trimestre encerrado em fevereiro, de todas as pessoas em idade para trabalhar, só 48,6% estavam ocupadas e que 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar uma oportunidade. É a chamada população desalentada. Vale destacar ainda a taxa de informalidade, que foi de 39,6% da população ocupada, ou 34 milhões de trabalhadores informais no nosso país. No trimestre anterior, para comparação, a taxa havia sido de 39,1% e no mesmo trimestre de 2020, 40,6%. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h22. Repita. 7h22. O custo de vida do brasileiro subiu com menos intensidade em abril. É o que mostra o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. O índice, que é usado para reajuste da maioria dos contratos, incluindo os de aluguel, registrou alta de 1,51% no quarto mês do ano, após avançar 3,56% em março. E com este resultado, o indicador acumula alta de 9,89% em 2021 e de 32% em 12 meses. Quem vive de aluguel, portanto, já sabe. Se o contrato vencer agora em maio, o reajuste será de mais de 30%. Ainda de acordo com a FGV, em abril, todos os índices que compõem o GPM avançaram com menos intensidade. A alta média nos preços cobrados dos consumidores, por exemplo, foi de 0,44% contra 0,98% em março. O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos concluiu a modernização e a expansão do Banco de Alimentos no Galo Branco, região leste da cidade. Funcionando em parceria com o CEAGESP, o projeto social opera com as doações dos permissionários, que são repassadas às entidades sociais cadastradas. O investimento de cerca de R$500 mil na ampliação e modernização do Banco de Alimentos é fruto de um convênio com o Ministério da Cidadania, firmado no final de 2017. Com o recurso, foi possível reformar o imóvel da prefeitura, adequando totalmente as instalações, adquirir uma câmara fria e um veículo para o transporte dos alimentos. No novo Banco de Alimentos, os alimentos perecíveis são triados e armazenados, beneficiando diretamente as entidades que servem refeições diárias aos assistidos. Hoje, 10 entidades são contempladas, mas agora há capacidade para ampliação desse atendimento. Desde 2017 já foram doadas 864 toneladas de alimentos. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será de sol, entre poucas nuvens, na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas seguirão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 26 graus. Neste momento, a temperatura é de 14 graus. Agora 7h25. Repita. 7h25. São Sebastião, por meio da Secretaria da Fazenda, flexibilizou a forma de pagamento de débitos inscritos na dívida ativa no município. Essa ação é uma das alternativas encontradas pela administração municipal para ajudar o contribuinte a equalizar suas contas diante da crise financeira imposta pela Covid-19. É possível parcelar débitos em até 60 vezes, parcela fixa com valor mínimo de R$111 sem incidência de juros. O valor da parcela só passará por correção monetária na virada do ano. Para facilitar, a Prefeitura permite ao contribuinte que se encontra em débito que faça uma simulação de parcelamento na divisão de dívida ativa, no Agiliza, e assim evitar execuções e bloqueios judiciais. E as aulas presenciais nas escolas municipais de Taubaté retornam hoje. O retorno foi planejado para que todos os alunos, professores e funcionários
trabalhem e estudem com toda a segurança. Na semana passada foi realizada uma série de reuniões com gestores escolares para reforçar o alinhamento acerca das orientações dos órgãos de saúde pública, preservando assim alunos, profissionais e famílias envolvidas nesse processo. Além disso, também houve reunião com representantes do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Educação. A retomada das aulas presenciais acontecerá de forma escalonada, iniciando com 25% de alunos presentes, conforme explica a secretária de Educação de Taubaté, Gabriela Antônio. As aulas presenciais retornarão na rede municipal de Taubaté. Essa decisão foi tomada após uma pesquisa feita com os pais responsáveis, também com os professores e funcionários das unidades escolares. Da pesquisa com os pais, 55% dos pais dos alunos da educação infantil apoiaram a volta às aulas. No ensino fundamental e médio, esse índice é de 61%. As aulas retornarão, mas lembrando que é facultativa a ida para a escola, ou seja, o pai decide se vai mandar seu filho para as aulas presenciais ou não, pois as aulas remotas continuam e o aluno não terá falta se ele não for presencialmente. Todos os protocolos sanitários serão seguidos rigorosamente e teremos apenas 25% dos alunos presentes em cada sala de aula. O horário também será reduzido. Cada escola entrará em contato com os pais para informar como vai funcionar essa escala. Só tomamos essa decisão, pois pesquisamos, nossa comunidade escolar. Mas sabemos como é importante esse retorno, mesmo que seja dessa forma escalonada para as nossas crianças, garantindo, claro, a sua segurança. Agora 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h31. Repita. 7h31. As contas do setor público consolidado registraram superávit primário de 4 bilhões e 900 milhões de reais em março, informou o Banco Central na sexta-feira. Os dados englobam as contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Isso significa que no período as receitas com impostos do setor público superaram as despesas. A conta não inclui os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. Trata-se do melhor resultado para meses de março desde 2012, ou seja, em 9 anos. Em março do ano passado, houve déficit. Despesas superaram as receitas de 23 bilhões de reais. Mesmo durante a pandemia, com sessões transmitidas por videoconferência, os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, querem ficar bem vestidos. A corte publicou edital para comprar becas e camisas de gala, além de capas para ministros, advogados e atendentes do tribunal. Também serão adquiridos acessórios para as vestimentas, como cordões com pingentes e punhos. Há ainda previsão para gasto com consertos de peças em uso atualmente. O valor total da licitação é de R$ 42.750. Em nota, o STJ informou que os valores expressos no edital são uma previsão do que pode ser gasto ao longo de um ano. Ainda segundo o tribunal, o contrato atual venceu neste mês. Daí a necessidade de realizar nova licitação. A nota afirma que em 2020 foram gastos R$ 5.000 com togas e concertos. Nos primeiros 4 meses de 2021 foram desembolsados R$ 1.560. Quando você ouve notícia, a primeira coisa que você lembra é Supremo Tribunal Federal, mas não é. É o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones recuou 0,53%, encerrando aos 33.879 pontos na última sexta-feira. O Nasdaq também recuou 0,85% e fechou em 13.962 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 6,53, com alta de 0,91%.
O dólar fechou a sexta-feira com alta diária mais forte em mais de um mês. Subiu 1,81% e encerrou cotado a R$ 5,43. O principal índice da Bovespa fechou em baixa pela segunda sessão seguida na sexta-feira. O Ibovespa caiu 0,92% a 118.956 pontos. E é hora da boa notícia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Centro Universitário Facens inauguraram em Sorocaba o Centro de Referência de Internet das Coisas e Tecnologias 4.0. O espaço é destinado a demonstrações práticas de tecnologias que fazem uso da chamada Internet das Coisas. Advento que, graças à quinta geração da internet, a 5G, vai possibilitar o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades. Ao conectar objetos do cotidiano, como eletrodomésticos, smartphones, roupas e automóveis, à internet e entre si, essa tecnologia vai permitir até mesmo a realização de procedimentos médicos delicados à distância, além de sistemas de direção automática de carros e as mais diversas tecnologias de automação e inteligência artificial, inclusive para a agricultura, a indústria e as cidades. Rotativo do cartão contribui para o aumento dos juros de pessoas físicas em março. Taxas de juros pagas pelas famílias foram mais altas em março. No crédito livre, elas chegaram a 41% ao ano, um aumento de 0,9 pontos percentuais sobre fevereiro. Por outro lado, na comparação com março do ano passado, houve queda de 5,4 pontos percentuais. Os números são das estatísticas monetárias de crédito divulgadas pelo Banco Central. O relatório indica que a elevação dos juros em março de 2021 foi influenciada pela cobrança do rotativo do cartão de crédito pelos bancos. Os juros do rotativo para pessoas físicas tiveram aumento de 8,1 pontos percentuais no mês e alcançaram 334,9% ao ano. No rotativo regular, quando o cliente paga pelo menos o valor mínimo da fatura, a taxa chegou a 306,2% ao ano, um crescimento de 11,1 pontos percentuais. Para quem não pagou ou atrasou o pagamento mínimo da fatura, a alta na taxa do rotativo foi de 4,6 pontos percentuais e alcançou 356,8% ao ano. Vale lembrar que o rotativo é o saldo devido no cartão quando o cliente paga um valor menor que o total da fatura. É como se o banco oferecesse um novo crédito relacionado com a quantia que ficou pendente. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. A Força Nacional de Segurança vai reforçar a fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal. Vai atuar no combate ao desmatamento ilegal, fiscalização e repressão de crimes ambientais, além de combater incêndios na floresta. A portaria publicada no Diário Oficial da União na semana passada estabelece que a atuação da Força Nacional terá duração de 260 dias a partir de 29 de abril, ou seja, até 13 de janeiro do próximo ano. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, alerta para a ação de golpistas que entram em contato com mutuários pelo WhatsApp para fazer cobranças falsas e oferecer acordos para saldar dívidas. Os estelionatários se fazem passar por funcionário da CDHU, oferecem negociação da dívida com grandes descontos e enviam os boletos falsos pelo WhatsApp ou por e-mail que não pertence à CDHU. Os endereços de e-mail oficiais da CDHU terminam sempre com @cdhu.sp.gov.br ou @apoiocdhu.sp.gov.br. A empresa não usa e-mail público, Gmail, Hotmail e outros. Para enganar os mutuários, os fraudadores afirmam que estão enviando a mensagem pelo aplicativo porque os postos presenciais da CDHU estão fechados e a central de atendimento Alô CDHU 0800 está inoperante por conta da pandemia.
Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E os nossos estúdios estão em reforma e por isso a gente não está transmitindo as imagens pelo nosso canal no YouTube, mas todo o áudio será disponibilizado também no nosso canal, somente o áudio, claro. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos. É o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você pode continuar acompanhando o Jornal da Manhã também pela internet através do nosso site jovempansjc.com.br ou então pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos. Está disponível para Android e também iPhone. Agora 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Em um jogo quente, nos minutos finais, Corinthians e São Paulo empataram por 2-2 ontem na Neoquímica Arena pela 10ª rodada do Paulistão. O gol de pênalti marcado por Luciano aos 50 minutos do segundo tempo impediu a derrota do tricolor, mas não foi o bastante para acabar com o tabu em Itaquera. O Timão segue sem perder para o rival desde a inauguração do estádio. Agora são 10 vitórias e 4 empates. O Corinthians contava com uma vitória para amenizar a pressão sobre o técnico Wagner Mancini e o elenco. Nos últimos dias, torcedores protestaram no CT Joaquim Grava contra as má atuações da equipe. Já o tricolor foi a campo com um time alternativo, poupando seus principais nomes para a Libertadores. E os São Paulinos mais fanáticos não digeriram muito bem mais uma chance desperdiçada de quebrar o tabu na Arena Alvinegra. O Palmeiras venceu o Santo André na noite de ontem no Canindé e ganhou sobrevida no Campeonato Paulista, ajudado pelo Guarani, que bateu o Novo Horizontino, concorrente direto do Verdão por vaga nas quartas de final. Gustavo Scarpa, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória de uma equipe novamente formada por uma maioria de garotos saídos das categorias de base. Com uma vitória, o Palmeiras foi a 15 pontos, ainda na terceira colocação do Grupo C. O time já volta a campo amanhã pela Libertadores contra o Defensa e Justiça na Argentina. E a maratona não para. 2 dias depois, na quinta-feira, encara clássico com o Santos pelo Paulistão. E o Santos não conseguiu se recuperar das últimas 4 derrotas e ficou apenas no empate em 1-1 na noite de sábado no Campeonato Paulista. Desta vez, o adversário foi a RB Bragantino na 10ª rodada do Campeonato Estadual em Bragança Paulista. Apesar do resultado, o Santos começou o jogo com tudo. Logo no primeiro minuto, marcou com Marcos Leonardo, mas o lance foi anulado por impedimento. O São José anunciou ontem o retorno do atacante Lucas Lima, campeão da segundona pelo clube em 2020. O jogador chega para reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. Lucas Lima se apresenta amanhã para a sua terceira passagem com a camisa da Águia. Após empatar com o Desportivo Brasil no sábado, a Águia do Vale chegou aos 7 pontos e segue em posição intermediária na tabela da A3. O próximo jogo será amanhã contra o Olímpia, às 10 da noite, no Martins Pereira, em São José dos Campos. Lewis Hamilton conquistou ontem a vitória de número 97 da sua carreira na Fórmula 1. O piloto da Mercedes liderou com tranquilidade o Grande Prêmio de Portugal. Esta foi a terceira etapa da temporada de 2021 e o segundo triunfo do britânico. O pódio ainda contou com Max Verstappen, da RB, e Valtteri Bottas, da Mercedes, respectivamente. A quarta posição ficou com Sérgio Pérez, também da RB, que chegou a ficar na liderança. A quarta etapa da Fórmula 1 ocorre no próximo domingo no circuito de Barcelona, Catalunha. Mais ou menos assim, existe o Lewis Hamilton e o resto. O Santos está mais do que nunca na briga pela liderança do Brasileirão.
feminino. Ontem, pela quinta rodada, as Sereias da Vila venceram o clássico contra o líder Corinthians por 2-1 na Vila Belmiro. Com a vitória, subiram para a segunda posição com 11 pontos, ficando a 1 da ponta da competição. Ainda pelo feminino, com o gol olímpico, o Real Brasília venceu São José por 1-0 na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo válido pela quinta rodada da competição foi disputado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Sassá, aos 14 minutos do segundo tempo, marcou o gol olímpico. Com a vitória, o Real Brasília subiu para as primeiras posições. Já o São José cai para nono e deixa a zona de classificação com 6 pontos. As meninas da Águia voltam a jogar no próximo domingo, quando enfrentam o Flamengo na Gávea. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radares móveis também na Rua Guaianazes, 50 km por hora, e a Avenida Princesa Isabel, 60 km por hora, essas duas vias em Santana, e na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Programação para o Fumacê em São José dos Campos para hoje. Região Norte, bairros Jardim Guimarães, Vila Sinhá, Jardim Telesparque, Vila Dirce, Altos de Santana, Jaguari, Vila Raquel, CDHU e Altos de Santana. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra vai se complicando para o motorista nesta manhã de segunda-feira. A gente já tem lentidão aqui em São José dos Campos agora, quilômetro 144 no sentido São Paulo, na pista marginal, ali próximo da Revap, por causa do excesso de veículos nesse momento. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, pista expressa, quilômetro 207, por causa do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, na pista marginal, quilômetro 218, tem lentidão também por causa de um veículo quebrado sobre a pista, e mais à frente, já na chegada a São Paulo, também pela pista marginal 227, também tem lentidão agora, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão vai do quilômetro 25 até o quilômetro 18 nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito livre, tem boa visibilidade. A gente já tem sol aparecendo aí em quase toda a extensão da Floriano. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem também, mas tem neblina em vários pontos. A gente tem aí na saída de Taubaté, a gente tem um pouco de sol. A partir do final do trecho de serra, chegada ao Ubatuba também tem sol, mas tem vários pontos com neblina aí pela Oswaldo Cruz. E tem também pare e siga no trecho de serra neste momento por causa de obras de recuperação das pistas naquele trecho. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Nesse sentido, o motorista não enfrenta problemas, porém tem neblina, tá bastante densa em vários pontos, aí o motorista tem que ficar muito atento. Tem obras também a partir do quilômetro 64. Agora 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. E vamos às reclamações, Eloy? Ouvinte do Jornal da Manhã aqui, mandando reclamação no 99707-7791. E hoje a reclamação é no centro, na praça, em região nobre da cidade, né, Eloy? Exatamente, Clemente. A gente recebeu aqui reclamação de vários ouvintes sobre a questão da Praça do Jardim Aquários em São José dos Campos. Eles mandaram, inclusive, várias fotos pra gente. Grande praça, né? É, muito grande. As calçadas lá com buracos, tá sujo de folhas, tem árvore seca, tem até formigueiro. Dá pra ver
vê muito bem pelas fotos. Ou seja, está abandonado. Exatamente. Olha, e formigueiro ali, Eloy e Clemente, é bem perigoso, porque muitas crianças vão e ficam ali, né? Passam algumas horas ali brincando e tal. Ainda mais nesse momento de pandemia, as mães. Ali sempre foi uma opção para as mães, né? Que ali tem muitos prédios também. Então as pessoas usam muito aquela. Contrastando com a cidade, né? Exatamente. Que é uma praça bonita e tá feia. Exatamente. Tá muito feia. Então fica aí a dica aí para São José dos Campos, Prefeitura de São José dos Campos, mandar dar um trato lá na praça, ali do Jardim Aquários, né? Aquários, É praça ali, Ulisses Guimarães, parece, é isso, né? Eu confesso que eu não me lembro do nome. Mesmo, praça Ulisses Guimarães. Eu até vou confirmar aqui, também tem essa reclamação e tá na hora de dar um trato, porque realmente a coisa está complicada, né? Para quem vê as fotos que vieram pra gente, realmente, é isso mesmo, Praça Ulisses Guimarães. É o cartão de visita do Aquários, que tá uma beleza lá, viu? Nem tanto, né? A Ana Lúcia, de São José dos Campos, também. É um cartão antigo, né? Que tá na eu acho que há muito tempo, né? Um cartão que precisa dar uma cuidadinha, né? Fica a dica, então, né? A Ana Lúcia, que é nossa ouvinte de São José dos Campos, a reclamação dela é sobre habitação. Ela diz que há alguns anos ela recebeu um papel oficial da prefeitura que informava sobre um sorteio que haveria e ela foi selecionada para participar desse sorteio pessoalmente. Ela foi contemplada, porém ela ficou de suplente. A reserva dela era número 44. Só que desde então nunca mais chamaram ela, o número de inscrição dela inclusive nem consta mais. E aí ela questiona, né? Se ela foi contemplada, se houve entrega de imóveis depois dessa data, por que ela não recebeu uma casa ou não recebeu nenhuma outra informação? E outra pergunta dela aqui, por que o cadastro com a contemplação da casa não consta mais? A Ana Lúcia, inclusive, mandou fotos de vários documentos que ela tem, que ela foi guardando ao longo desse período, e tá aí questionamentos da Ana Lúcia. A gente vai encaminhar. Merece uma resposta, né? Com certeza. Que houve, o que aconteceu, né? Eu acho que o grande problema é aquele que a gente sempre comenta, né, Clemente? O grande problema é a falta de informação que às vezes acontece para o munícipe, e isso deixa as pessoas numa situação sem saber o que fazer, para onde correr, para quem reclamar, né? Recorrer, exatamente isso. Porque às vezes pode ser até um problema no próprio cadastro da pessoa e por isso ela não conseguiu a casa. Mas ela precisa de uma resposta. Para dar informação. Exatamente. E o que ela precisa resolver? Foi sorteada. E aí? Exato. Uma informação no mínimo necessária, né? Com certeza. O Ednei Oliveira de Jacareí, ele faz uma pergunta aqui, gostaria de saber se a prefeitura vai fazer o recapeamento da Barão de Jacareí, principalmente depois da escola Sene. O Ednei diz que a situação lá tá complicada aí na Barão de Jacareí em relação a essa questão do asfalto. Tá difícil. Eu vou defender aqui, tá? Não tá tão ruim isso também, o lugar é pior, viu, gente? A Rua Barão não tá tão ruim não, tá? Sem querer aqui Mas será que são vários trechos, Clemente? Porque ele fala aqui especificamente do trecho depois da escola Sene. Exatamente. Eu confesso que eu não conheço. Eu conheço bem, eu moro lá, ando bem lá, entendeu? Então, na verdade, pode melhorar, mas não tá assim tão ruim também não. Aqui o que aconteceu? Recapearam a Siqueira Campos, a Bernardino de Campos e não recapearam um trecho da Barão e a outra parte do Sene para frente não fizeram serviço. Mas não tá tão ruim não, tá? Dá para circular veículos numa boa. Eu não vejo que seja tão assim, que esteja largada, ninguém toma providência. Não é bem assim não, viu? Ok. O Gustavo Rangel de Jacareí tem um agradecimento. Ele agradece. É bom avisar também, antes de qualquer coisa, que a Giovana vai encaminhar lá. Sim, com certeza. A reclamação do Ed Oliveira. Independente. Estou vendo de uma outra premissa também, né? Eu, na minha opinião, tá legal. Agora, manda para a prefeitura responde ao ouvinte. Avalia exatamente essa condição e também dá uma resposta pro nosso ouvinte, o Ednei. E o Gustavo Rangel de Jacareí, reforçando aqui, ele agradece à Prefeitura de Jacareí pela revitalização da praça do Parque Itamaraty. Ele mandou fotos pra gente também, segundo ele e segundo que a gente viu pelas fotos, ficou muito bom. E o Gustavo falou aqui que ele espera que outros bairros também recebam o serviço. A gente sabe que Jacareí vem passando por um processo de melhoria nesse sentido, tem muita coisa para fazer ainda, mas é legal a gente ter, como o Gustavo mandou aqui, o reconhecimento do que já foi feito. Acho que isso é bacana. A gente agradece ao Gustavo e agradece também à Prefeitura por essa preocupação. Aos poucos está dando uma ajeitada aí na cidade, né? E por falar em reclamação, agora é minha também, ali no canteiro central da Geraldo Scavone, que liga Jacareí a São José, pela Estrada Velha aqui,
o mato tá alto, hein? Tá feio. Ali, tem alguns lugares, inclusive, que não... Central, e ali o trecho é grande, viu? Na Marginal também, viu, Clemente? Exatamente. Porque tem alguns trechos que não dá para ver a placa de sinalização. Exatamente, Eloy. O negócio tá meio complicado. Tá aí bem reclamado, Clemente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, algum agradecimento, fica à vontade. Manda aqui pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Agora, é bom informar que todas as reclamações, mesmo que não apresentadas aqui, sim, com certeza, são encaminhadas, né, aos seus destinatários, né? Exatamente. Agora sim a hora. 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final. Com a CPI da Covid-19 no Senado Federal já em funcionamento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que está tranquilo e não teme possíveis repercussões negativas. Ele também não perdeu a oportunidade de rebater críticas de governadores ao atual valor do auxílio emergencial. Segundo o presidente, o que o governo federal já gastou com o benefício pode ser comparado a 10 anos do Bolsa Família. Bolsonaro até desafiou os críticos a criarem benefícios estaduais. A gente apela aos senhores excelentíssimos governadores, vocês que fecham comércio e destroem milhões de empregos, poderiam fazer um auxílio emergencial estadual. Já que me criticam, bota R$1.000, em especial aos estados do Nordeste, que fizeram caixa com os nossos recursos no ano passado e tem dinheiro. O presidente ainda criticou o uso político da ajuda financeira. Ao lembrar que haverá eleições no ano que vem, o presidente mais uma vez defendeu o voto impresso e criticou quem está utilizando a pandemia para se promover politicamente. Porque uma população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez mais do Estado. E a tendência é dar voto para quem dá muleta para ele. Gostaria que não tivesse isso tudo. Estamos fazendo isso não por voto, mas para atender a população que perdeu tudo, afirmou o presidente. Ao lado do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, o presidente Bolsonaro voltou a defender a liberação da mineração em terras indígenas, como forma de socorrer os indígenas nesse momento de dificuldade. O presidente da FUNAI, por sua vez, defendeu melhores condições de vida para os indígenas. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.